Olá, começa mais um MedVet TV. No programa de hoje, a nossa equipe se reuniu para realizar um mini curso para a Bruna, de Rio Acima. Ela nos procurou relatando que a primeira vez que teve criação de galinhas poedeiras, teve diversos problemas, como baixa produtividade, postura de ovos fora dos ninhos, ovos sujos e problema nos pés das aves. João Rafael e Rafael Vilas ficaram responsáveis por explicar as adaptações estruturais do ambiente. Ana Luísa fez o cálculo e explicou sobre o dimensionamento que esse galinheiro tem e a sua capacidade máxima de lotação. A Sabrina ficou responsável por explicar o manejo da cama e dos ninhos. A Isabela ficou responsável por demonstrar como se faz as adaptações para bebedouros, comedouros e puleiros. Rafael Miranda ficou responsável por explicar como deve ser o local de armazenamento de dieta. A Júlia Pedrosa explicou as 3 primeiras etapas do PLD e eu as 2 últimas etapas do PLD. É necessário que faça a troca do chão aqui, colocando uma camada espessa de concreto mesmo, porque claramente o chão está úmido. Então com isso propicia proliferação de bactérias e até micro-organismos mesmo que, contato com a matéria orgânica, pode ser prejudicial, causando diversas doenças das aves. A gente teve uma galinha aqui, na época que a gente tinha criação, que ela deu, acho que deu um machucadinho e isso foi calcificando e ela estava com dificuldade de andar e a pata ficou muito inflamada. É a pododermatite, que o pé da ave em contato com esse chão úmido pode levar a feridas e com isso propiciar bactérias oportunistas. E além disso também, uma outra doença é porque na época de seca, a poeira pode promover a silistase e com isso leva a aerosaculite. O chão dessa maneira se torna um ambiente favorável para a proliferação de fungos, como por exemplo o aspergilos, que gera essa ronqueira que você havia nos perguntado. Então, essa parte aqui, teoricamente está ok, só faria necessário o reboco nessa parede. Aqui, teoricamente seria melhor fechar essa parede toda com concreto mesmo, e nessa área aqui que está o tijolo exposto, seria necessário fazer o reboco também, para evitar que o tijolo puxe a umidade. Nas laterais, seria necessário fazer a troca das telas, pela tela de 2,54, que é o tamanho ideal. Nessa área externa aqui, seria necessário remover esse telhado para facilitar a colocação de lonas, que com isso impediria que a chuva ou qualquer umidade mesmo, calor, entre dentro do galinheiro e afete as galinhas. Então, nessa área aqui, seria necessário você fazer uma vedação daquela área de baixo ali, para evitar que a água escorra aqui para dentro. Fazer um degrau maior também para evitar isso. E a lona aqui seria necessário para controlar a iluminação e a ventilação do aviário. Nós observamos aqui também infiltração na parte da parede, em cima. Aí teríamos que corrigir isso e também poderíamos trocar o telhado, já que a gente observou muitos furos também. E isso propicia também a entrada de água. E assim, como o João falou, poderia gerar doenças para os galinhas, como pododermatite e aerosaculite são as mais comuns. Na parte de fora também, teríamos que telar com a tela de 2,54 centímetros. A parte de fora, o pasto, toda a área dela teria que ser telada. A parte de cima também teria que ser telada com tamanho de 2,54 centímetros. E a parte de cima para evitar com que outras aves de vida livre, aves silvestres, entrem no galinheiro também. E as aves de vida livre, elas podem trazer doenças para as aves do aviário, as suas aves, e vai ter queda de produção das suas aves e até mesmo levar à morte delas. O beiral pode colocar entre 1 metro a 2 metros com uma calha para direcionar a água para fora do aviário, para não chegar a água até dentro do seu aviário, para não prejudicar a vida das suas aves. A importância de fazer o telamento correto para proteger contra as aves de vida livre
devido ao fato dessas aves de vida livre trazerem patógenos como a influenza aviária e a coriza infecciosa das galinhas, que é um problema recorrente na avicultura e traz muito prejuízo para as galinhas, para o produtor também, porque vai reduzir a produção delas. E com esse galinheiro eu consigo criar quantas galinhas? Nós tiramos as medidas do galinheiro e a gente mediu 12 metros quadrados. O certo seria, para uma capacidade máxima, ter 5 galinhas por metro quadrado. Então aqui, se você quisesse ter uma quantidade máxima de galinhas, teria que ter 60 galinhas. E aí, lá fora, que é o pasto, a gente pode ir lá que eu vou te mostrar como seria. E aqui na área externa, que é a área de pastagem das galinhas, o recomendado é que se tenha 2 galinhas por metro quadrado. Se você tiver uma capacidade máxima de galinhas, que são 60 galinhas no seu galinheiro, você teria que ter uma área de 30 metros quadrados. Aqui a gente pode cultivar Tifton 68, Tifton 85 ou a grama estrela para essa pastagem das galinhas. Você cultivando o Tifton ou a grama estrela, você vai ter uma forragem disponível para essas galinhas, o que vai diminuir a conversão alimentar de ração das galinhas. Com isso, a gente vai ter uma economia na sua produção. A área de pastagem deve ser cercada, mas tanto a área interna quanto a área externa desse pasto devem ser todo capinada para evitar umidade. As árvores devem ser retiradas porque as árvores vão trazer muita sombra, o que vai aumentar a umidade, e a umidade pode trazer muitos problemas de fungos e ácaros. E além disso, quando você capinar, é importante para evitar a proliferação de carrapatos e piolhos na produção. A cama, ela deve ser feita de maravalha, que é o melhor material utilizado ultimamente. A maravalha, ela é seca, ela facilita o manejo e ela permite uma uniformidade do chão. Ela deve ser feita de 5 a 7, ela deve ser colocada de 5 a 8 centímetros de altura e ela, por ser um material de fácil manejo, ela deve ser revirada diariamente para evitar o acúmulo de umidade na parte de baixo do ambiente que pode causar a proliferação de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem gerar uma inflamação nos coxins plantares das aves, que é chamado de pododermatite. Além disso, a maravalha por ser seca e aerada, ela evita, e você revirar ela também, evita o acúmulo de poeira. E esse acúmulo de poeira, ele não é interessante também, porque ele pode gerar aerossaculite, que é uma inflamação dos sacos aéreos das aves, que pode prejudicar a respiração dela. E além disso, caso a ave tenha aerossaculite e a respiração prejudicada, pode ser abertura para outros micro-organismos mais patogênicos, que podem causar doenças mais graves no trato respiratório da ave. E o ninho, em questão do ninho, tá bom dessa maneira? Tem que fazer alguma alteração? Sim, o ninho ele deve ser mais alto e ele deve ser completamente fechado para propiciar para a ave um ambiente calmo e escuro. O material do ninho ele deve ser diferente do material do chão. O chão de maravalha, o ninho pode ser de palha, porque aí evita que a ave confunda o local de postura. E aí quando a ave acaba botando em um lugar contaminado como o chão, pelo ovo ser poroso, ele acaba facilitando a entrada de micro-organismo também. Então é ideal que seja diferente o material para evitar isso. Além disso, deve haver um ninho a cada 5 galinhas, para que estimule a competição entre elas e aí evita que a galinha entre em choco. Quando ela entra em choco, ocorre um desequilíbrio hormonal e aí ela acaba parando de produzir os ovos. E a questão do galo, ele é necessário para essa produção maior de ovos? Não, o galo ele é necessário apenas para a intenção de fertilizar o ovo. Como a sua produção é apenas a produção de ovos, ele não é necessário. Você comentou que o ovo ele é poroso, né? E eu já percebi algumas vezes que ele vem sujo de fezes. Isso é normal? O que pode ser feito para não haver? Mesmo com o bom manejo, igual eu expliquei, da cama ser diferente do ninho,
O ninho deve ser limpo periodicamente e os ovos devem ser coletados também. É ideal que venha, né, no local para fazer a retirada dos ovos, porque mesmo com o manejo adequado, às vezes a galinha mesmo acaba contaminando. Então, se você retira esses ovos umas 2 vezes ao dia, você vem em visita para retirar os ovos, acaba ajudando nisso daí. Aqui a gente usava o comedouro de calha. Ele é o melhor ou tem alguma outra opção mais econômica? Então, é uma boa opção, são os comedouros bebedouros suspensos, porque o de calha, ele dissemina algumas doenças mais fácil, vai trazer muita umidade para a cama, o que causa pododermatite e aerossaculite. E o comedouro, sendo de calha, tem muito desperdício, porque as aves é um costume delas ciscar. Aí, sendo suspenso, elas não conseguem fazer isso, porque vai estar na altura do dorso. Os comedouros baixos, isso facilita que a ave jogue comida do lado de fora desse comedouro, que vai aumentar o desperdício. E o bebedouro baixo também faz com que haja umidade e compactação da cama. E isso pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças, como a pododermatite e a aerossaculite. É importante adquirir aves de mesmo tamanho, para que todas consigam ter acesso ao comedouro e ao bebedouro, e isso vai fazer com que haja um desenvolvimento uniforme das aves. O comedouro e o bebedouro podem ser suspensos e em uma quantidade que esteja disponível, uma quantidade suficiente para todas as aves presentes no galinheiro. O puleiro é outra questão importante, porque as aves precisam, é bom para elas dormirem no puleiro. Por isso tem que ser um lugar confortável para forma anatômica mesmo da pata da ave. Esse tronco ele está muito grosso, então a ave não consegue aprender a pata aqui, entendeu? Esse aqui está melhor, esse aqui está melhor. Não é uma coisa que vai fazer com que ela escorregue, ela vai conseguir ter uma aderência e dormir empoleirada, que é o ideal. O ideal é que cada galinha tenha um espaço de 40 centímetros para si no poleiro. Por isso, tem que ser proporcional o puleiro à quantidade de galinhas no galinheiro, para que todas tenham esse espaço disponível para elas ficarem mais confortáveis quando forem dormir. Então, falando um pouco sobre como armazenar a dieta das galinhas, a gente pode pensar nesse lugar como possível local para fazer armazenamento, desde que você retire todo esse entulho que se encontra aqui. A ração pode ser armazenada em cima de pallets, 50 centímetros da parede, de maneira que não pegue umidade, porque ela colada na parede pode gerar essa umidade. E depois de tirar ela do saco, você pode guardar em bombonas como essas, que vão preservar ela da umidade. E também, sempre que você vier, vir sozinho, não entrar com animais, não trouxer outro tipo de coisas que podem contaminar o ambiente. E essa prateleira também pode ser reutilizada como um lugar que você possa guardar os ovos, né, desde que você tire tudo. E o ideal para as galinhas de postura é que você dê somente a ração de postura para elas, não misturar com milho, fubá e outras coisas que é normais, que somente com a ração de posturas vão ter os nutrientes já necessários para produzir seus ovos da melhor maneira e absorver os nutrientes. E também a quantidade correta de 120 a 150 gramas de ração por dia para cada galinha. Você pode deixar o dia inteiro para elas, que elas vão fazer o consumo. O ideal também seria trocar essa telha, que o lugar tem que ser escuro, livre de umidade. Então o PLD ele vai resultar em 3 etapas, que vai ser a varredura de todo o ambiente, teto, paredes e chão. Depois a vassoura de fogo para matar micro-organismos através da alta temperatura. E depois vai ter a limpeza com desinfectante, então que é para desinfetar mesmo o ambiente. Depois que você fez todo o seu remanejo do galinheiro, que você já adequou todos os outros parâmetros, a gente vai fazer o programa de limpeza e de desinfecção do local, que é chamado de PLD. Primeiro a gente vai começar com a varredura do teto, né? É bom sempre lembrar a ordem, que é bom começar do fundo do galinheiro até a porta. Depois que a gente fizer a varredura do teto, a gente vai fazer a varredura da parede, começando de cima para baixo também, para pegar uma ordem correta, e depois do chão, também começando do fundo do galinheiro até a saída. Depois que a gente faz essa varredura, a gente vai fazer a vassoura de fogo, que vai ser somente na parede e no chão. E depois a gente vai lavar o chão
com água e sabão ou algum desinfectante da sua preferência. É bom lembrar também que antes de fazer esse PLD, a gente é bom passar a bota na cal virgem que vai estar na entrada do galinheiro, para evitar que haja uma reinfecção do ambiente. Aqui, porque a Ju falou dos 3 primeiros procedimentos, vou falar dos 2 últimos do PLD e vou te dar algumas outras dicas também para você poder fazer essa introdução aqui. Os outros 2 últimos é fazer a pulverização com amônia quaternária. A pulverização é ideal que seja feita de cima para baixo, porque você consegue fazer que o produto renda mais, porque vai ser líquido, né, e vai escorrer. É uma solução que você vai misturar no produto, no produto vem já a quantidade ideal que você deve misturar da base, da amônia, com água. É importante o uso da amônia quaternária, que ela vai fazer a desinfecção da parede e também do piso, que a gente pode utilizar. E por fim, fazer a calagem, tanto da parede quanto do piso. Tudo que puder ser calado, ok, mas o cal, além dela conseguir, foi um cal hidratado, além dela conseguir fazer a retenção de água, para não deixar que tenha proliferação de micro-organismos, que é o principal fator para gerar os patógenos, ela vai também desinfectar o ambiente. E no chão também pode ser passada a cal, na madeira pode ser passada a cal, no ninho pode ser passada a cal. E como a Ju citou, é importante ter essa cal para entrar no galinheiro, porque a gente evita que a gente traga a contaminação de fora. Então é importante que não entre, para maximizar a sua produção, maximizar a sua biosseguridade dessa forma. Sempre que você entrar, calçar uma galocha, pisar nesse ambiente com uma cal virgem, para você não vir contaminando o galinheiro. E da mesma forma, quando você sair, pega essa bota, dá uma batidinha nela na cal e armazena ela. Não utiliza para outras atividades, porque você pode tanto levar quanto trazer contaminações. Deve-se verificar o ninho, se ele está num posicionamento legal, porque ele sim, de fato, tem que ser um local mais escuro, mais agradável para a galinha botar. Uma das galinhas que a gente pode te indicar para a sua produção é a Embrapa 051, é uma galinha que já foi melhorada geneticamente. Tem uma produção muito boa, desde que você tenha uma manejo adequado. Você tendo 60 galinhas aqui, a sua média de produção diária de ovos vai ser 60 ovos, porque a cada 24 horas e meia a galinha tem essa possibilidade de fazer uma postura de um ovo. Não exceder o limite máximo de aves é muito importante. Uma superpopulação pode trazer série de outros fatores, como estresse calórico, até mesmo canibalismo, na pior das hipóteses. Também é importante você adquirir galinhas SPF, que são galinhas livres de agentes patogênicos, porque é difícil ter essa produção de galinhas livres de patógenos, e se você for em algum mercado, no vizinho comprar, você pode estar pegando aves contaminadas e você vai ter novamente os mesmos problemas que você teve antes, talvez com as aves, mas não com o ambiente, agora que a gente já te passou as informações, para adequar todo o seu manejo. Se você tiver o interesse de criar os seus próprios pintinhos para você ter suas próprias galinhas poedeiras da sua criação, a gente te indica a realmente comprar galinhas SPFs. Porque se você deixar alguma galinha em choco, você já vai tirar ela da produção de ovos, ela já vai parar por um grande período, tanto chocando quanto dedicando seu tempo aos pintinhos para ter a sua produção. E também você pode acabar que essa galinha, nessa época que você vai deixar a galinha chocando, esses ovos sejam contaminados, aí as aves podem nascer doentes. Aí, importante dessas aves sempre ter um acompanhamento veterinário, você fazer uma ficha do seu plantel todo para saber qual vacina elas já foram administradas nas suas aves, e também sempre pedir o médico veterinário auxílio e mostrar para ele tudo que você faz, todas as vacinas que já foram dadas, para ver se tem que entrar com algum programa de vacinação, tanto para proteção ou se tem que entrar com algum tratamento devido ao que a ave está sendo demonstrada. O grupo desenvolveu uma cartilha sobre cuidados que se deve ter diariamente. Deixamos com a Bruna para que ela pudesse acompanhar e tirar mais dúvidas. Também auxiliamos fazer o acompanhamento conosco e com o grupo de estudo GECTA. Então é isso, pessoal. Até o próximo RedVet TV.